E no episódio de hoje nós vamos falar sobre alfabetização financeira e como que ela pode te ajudar a sair do caos financeiro. Muito boa noite quem está chegando aí. E para quem é essa aula? Para as mulheres que querem dar um basta nessa vida difícil de só pagar contas. E para você ter clareza e direção do próximo passo, do que fazer para começar a organizar suas finanças e fazer o dinheiro sobrar, ainda esse ano. Bom, e como é que você pode aproveitar essa aula? O que você ganha, né, participando? Clareza e direção. São duas coisas muito importantes quando a gente busca, né, um norte ali, quando a gente está fazendo alguma coisa que não está gerando resultado, ou o resultado é sempre o mesmo, você precisa de clareza, né, precisa de direção, né, qual que é o próximo passo? Quando se fala de dívidas, de problemas financeiros, é saber por onde começar, por onde eu começo, né? Eu falo que isso talvez seja uma das coisas mais importantes. E um bom começo é através da alfabetização financeira. E o que afinal, é a alfabetização financeira? É o conhecimento básico de finanças. Você não precisa de ser um especialista em finanças, um administrador, uma contadora, um planejador financeiro, nada disso. Do mesmo jeito, quando você aprende a ler e escrever, você não vai ter que ser necessariamente um escritor, um professor de português, ou né, da língua que você aprender, mas ele vai ser o passaporte. Você ser alfabetizado, ele vai ser o passaporte para você crescer na sua profissão, para você saber ler, escrever, não cair em armadilhas, não assinar um contrato em banco, né? Quando você é analfabeto, você corre uma série de riscos, né? Você fica dependente. E quando você é um analfabeto financeiro, você também fica dependente, à mercê de fazer escolhas equivocadas, né? Que te façam, de repente, estar aí no vermelho, nessa ciranda, né, nessa roda de sansara aí que você não consegue sair do lugar e sempre fazendo as mesmas coisas, e aquela vida sofrida e difícil. Então, o analfabetismo financeiro, ele traz isso. Independente da idade que você está na hora de aprender, né, a educação básica financeira. Então, aprender a educação financeira faz com que você faça melhores escolhas de compras, de crédito, de uso do crédito, da forma como você usa o seu dinheiro no dia a dia, né? Como você organiza a entrada e a saída, como você escolhe seus investimentos, como você planeja a sua vida financeira, não é isso? Como você planeja a questão dos riscos. Então, o analfabetismo financeiro, ele te impede de fazer essas coisas de uma forma mais inteligente, né? Então, o conhecimento, ele te traz liberdade, poder de escolha e inteligência financeira. E isso faz com que você seja uma pessoa com muito mais equilíbrio na vida, de modo geral, né? Então, e por que é importante saber isso tudo? Porque o dinheiro, ele é um veículo, né? É igual o carro. Quando você vai dirigir um carro, ele é só um veículo, precisa de um condutor. Não adianta o carro ser um condutor, a mesma coisa o dinheiro, você é que conduz o seu dinheiro. Então, se você não tem o conhecimento básico de como usar adequadamente o seu dinheiro, você vai continuar nessas armadilhas, né, de ficar no vermelho, de achar que a melhor solução para você resolver os seus problemas é todas as vezes pegar um empréstimo consignado, né, ou faz uma previdência privada, paga durante 3 anos, depois resgata para trocar de carro, ou então faz um título de capitalização e acha que é o melhor investimento do mundo, né? Ou então usa o cartão de crédito, o cheque especial como complemento da sua renda e acha que é tudo normal, que é isso mesmo, todo mundo faz isso. O analfabetismo financeiro faz isso. E aí você vai entrando fazendo aquelas escolhas equivocadas como um hábito, né? Então, o dinheiro precisa de condutor, igual um carro. E condutor é você. Para você conduzir um carro, você não tem que entrar na autoescola. Para você conduzir dinheiro, você precisa de conhecimento básico em finanças. Então, é conhecer e reconhecer para saber, né, como fazer melhor. Onde não tem conhecimento, não tem consciência. E onde não tem consciência, tem confusão, tem bagunça, né? Tem equívoco. E onde tem equívoco, confusão, bagunça, é caos. E onde tem caos, tem desequilíbrio. O desequilíbrio traz sofrimento, né? O sofrimento não só daquele cansaço, que é uma vida confusa, né? É cansaço, tudo é mais difícil, tudo é mais sofrido, mas também é um desequilíbrio sistêmico, porque nós somos seres sistêmicos.
Então, desequilibra a parte financeira, desequilibra a saúde, né? Passa a não ter tanta saúde física, mental, emocional, os relacionamentos também não ficam saudáveis, a produtividade no trabalho, a produtividade no dia a dia. Uma pessoa que está devendo, que não sabe o que fazer, ela não dorme direito, não come direito, não se relaciona direito. Então, é um desequilíbrio sistêmico, né? Então, o analfabetismo financeiro é que leva a isso, não só analfabetismo, e o analfabetismo financeiro, não só no conhecimento das finanças, de crédito, consumo, mas de comportamento, da forma como você usa o seu dinheiro, muitas vezes para suprir carências emocionais. Então, por exemplo, você aprendeu que uma forma de ser vista, de ser considerada importante, é fazendo tudo para todo mundo. Como é que você faz tudo para todo mundo? Às vezes você assume aquele tanto de despesa de pessoas que já eram, né, deveriam estar independentes, né, financeiramente, e você não consegue dizer não porque você inconscientemente acha que não vai ser menos amada, menos considerada importante, vai sentir culpa, né? É uma forma. A outra forma é você, quando está sob emoções, né, com tristeza, raiva e até alegria, você compra muito. E aí sai comprando a rodo aí, até passa no cartão, né, com dinheiro que você não tem, né, que se você está passando no cartão, e aí não faz um controle disso e aquilo ali vai acumulando. É uma forma também. Então, quando você é analfabeta financeira, você constrói uma base frágil que não funciona, né? E quais as principais consequências de se ter, de não ser um alfabetizado financeiro, né? Se não saber o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, você embarca nas escolhas que trazem sofrimento, e esse sofrimento vem com juros compostos financeiros, né? Porque você começa a pedir empréstimo, usar um dinheiro que não é seu de uma forma desordenada, e aí você vai pagando cada vez mais por esse dinheiro e sobrando menos para você, e aí é que vem a bola de neve. E além disso, é um sofrimento físico, emocional, de privação do tempo, né? Tem duas coisas, eu gosto sempre de falar isso, porque tem duas coisas que você não recupera. O tempo, você não recupera, é um recurso que foi. Então, e a vida que você não viveu, da forma como você gostaria. Você não recupera, né? Isso tudo, aprender educação financeira te liberta. E uma outra consequência é a sua capacidade de julgamento. Quando você não tem conhecimento, você julga mal, né? Então, você vai lá, faz uma escolha, por exemplo, porque está todo mundo fazendo. Você não tem base para fazer as escolhas com consciência, e você embarca no efeito manada. Quando você não tem conhecimento suficiente, você chega a conclusões erradas, você toma decisões erradas de consumo, de crédito, né? Muitas vezes você senta lá para negociar com o gerente de banco, você não sabe nem, acha que é a melhor coisa do mundo, você não tem base para saber se o que ele está te oferecendo é melhor, se não é melhor. Você vai lá, pega um empréstimo consignado, que é melhor do que você ficar pagando juros de cartão rotativo e empréstimos. Empréstimo CDC, né? Ou o cheque especial. Mas, ao mesmo tempo, você só pega aquele empréstimo, mas não vai lá e não organiza a base. Então, daqui a pouco, você vai estar pegando de novo. E é melhor pegar num prazo X ou no prazo Y. Então, assim, coisas básicas onde você não vai ter capacidade de julgamento. Aí você pede opinião, muitas vezes, de quem está precisando mais do que você, né? Então a gente fica meio sem referência. E a cegueira, né? Cegueira é assim, você chega no fundo do poço, às vezes você está tão envolvido ali, você está tão cego, que você não sabe nem que é aquilo ali ao fundo do poço. Então você não sabe nem que está no fundo do poço, como interromper isso e como sair. Então, a consequência do analfabetismo financeiro é muito grave. Então, tem que sair dele, independente da sua idade, do momento que você está, do que você sabe. E a qualidade de vida, né? Você afeta a qualidade de vida, de produtividade, de relacionamento, de saúde, de vida mesmo. E olha, a maturidade, ela exige que a gente
é uma questão de amor próprio, você ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, você quer aprender, quer sair dessa, busque aprender educação financeira, né? E a vida em círculo, sair da vida em círculo, porque essa talvez seja uma das principais consequências do analfabetismo financeiro, onde mais de 80% aí da sociedade brasileira é endividada, onde a classe média, ela realmente é uma classe que vive na vida em círculos ali, que é o quê? Trabalha para bancar um custo de vida caro, e aí tem que trabalhar mais, a renda sobe, aí compromete essa renda, aí tem que trabalhar mais ainda para pagar esse padrão de vida, e aí aumenta a renda, aumenta o padrão de vida, e aí tem que trabalhar mais ainda. Você fica naquela roda ali, você não consegue sair ali. Você vai inchando o seu padrão de vida ao ponto assim, que você não consegue fazer o dinheiro sobrar, você compromete 100% da sua renda. Isso tudo é por falta de conhecimento em finanças. Então, o que fazer para sair do analfabetismo financeiro? O primeiro passo é reconhecer que você precisa aprender. Reconhecer que a forma que você tem feito não tem funcionado, que se tivesse funcionado, você não estava enrolado, né? Então, o primeiro ponto é prestar atenção nisso, é reconhecer, né? Aceitar. E prestar atenção também na linguagem da vida. A vida comunica com a gente absolutamente, o tempo todo a vida está falando com a gente. Mas a gente, às vezes, não enxerga esses sinais, essas mensagens que a vida traz, né? A linguagem dos símbolos, né? Jung estudou muito isso, né? Então, por exemplo, aquele tipo de pessoas, dá um exemplo fora de finanças, que você está sempre atraindo relacionamentos pessoais, por exemplo, você está sempre atraindo o mesmo tipo de pessoa, uma pessoa que te coloca para baixo, que te boicota, termina um relacionamento e outro relacionamento. É hora de você parar e prestar atenção que tem alguma coisa a vida está querendo te dizer. Será que é falta de amor próprio? Né? A mesma coisa é com dinheiro. Se você vai lá, já teve um problema financeiro no passado, resolveu, agora está do mesmo jeito. E aí você fica livre do problema financeiro, pega o empréstimo, quita todas as dívidas, não resolve, porque problema de dinheiro não resolve com dinheiro, porque se resolvesse, a primeira vez que você pegou o empréstimo, tinha resolvido e nunca mais você tinha ficado apertada. Então não resolve com dinheiro. Problema de dinheiro não se resolve com dinheiro, resolve com conhecimento. Então, o conhecimento e dinheiro. Mas ele vem em primeiro lugar. Senão você não vai saber usar. Você vai pegar emprestado, vai pegar aqui, vai resolver ali, vai voltar tudo de novo. Então, qual que é a linguagem que a vida está te dando? Esse jeito que você está fazendo não está dando certo. Então, você tem que aprender. Prestar atenção nos padrões repetitivos que você tem aí. Nas crenças de escassez, né? Como diz aquele filósofo estoico Marco Aurélio, nada acontece ao homem que não seja do homem. Nada acontece à mulher que não seja da mulher. Não falou mulher na época, né? Então, o homem no sentido do ser humano, né? Então, o que está acontecendo na sua vida é o que é resultado de um desequilíbrio interno. E isso só resolve com conhecimento. Conhecimento sobre você, autoconhecimento, e conhecimento sobre finanças. Nós estamos falando de dinheiro aqui, né? De alfabetização financeira, mas se aplica à vida como um todo. Então, saber, né? Então, o segundo passo, então, é reconhecer, o primeiro passo é reconhecer, o segundo passo é saber ler as mensagens da vida, a prova que a vida está te dando de que a direção está errada, está precisando de você buscar outra direção, né? Acontecimentos repetitivos, então você tem que posicionar e se reposicionar aí na vida, né? Se a sua vida está um caos, é porque tem alguma coisa errada. Como é que você sabe que está errado? Porque se está sofrido, se está pesado, se está estagnado, não pode estar certo. A forma que você está fazendo não está certo, não está dando certo. Sua vida está sofrida, tem que mudar a forma de fazer, né? O terceiro passo para você sair do analfabetismo financeiro é fazer o que tem que ser feito, é deixar de ser analfabeta e buscar o conhecimento, aprender, alfabetizar-se. E a quarto passo, né, forma aí de você deixar de ser analfabeta financeira, é colocar esse conhecimento em ação.
porque o conhecimento em finanças, ele precisa de ação, gente. É igual aprender a dirigir. Você vai lá para a autoescola, enquanto você não pega no carro, você não aprende a dirigir, andar de bicicleta. Você tem que sentar na bicicleta e pedalar. Na vida da gente é a mesma coisa. E para isso precisa de uma coisa que eu fico assustada quando eu vejo algumas pessoas falando, porque eu penso exatamente o contrário. A gente precisa de um combustível, assim como o carro precisa de combustível, a vida precisa de um combustível. O combustível que te leva a qualquer mudança é a vontade, é uma potência da alma. A Bíblia já fala, é vontade. Então, é vontade e determinação. O que isso tem a ver? Quando você começa a aprender finanças, você precisa de praticar. E praticar, na hora que você vê que você não está conseguindo, repetir. Então, você precisa dessa força, dessa vontade para poder limpar os efeitos de decisões equivocadas e para colocar e fazer a coisa da forma que tem que ser. Então, primeiro, na verdade, antes de limpar os efeitos e as dívidas, você aprende a fazer, aprende a equilibrar e a organizar, e depois você limpa lá a bagunça que está feita. Mas se você não vai lá e não constrói uma nova base, que é, você tem que ganhar menos que você gasta. Esse desequilíbrio é causado por isso, né? Então, tem que entrar lá e organizar isso aí. Depois que você organizou, você resolve os efeitos que são as dívidas, né? E para isso, vai precisar da determinação e da vontade, né? O problema, e também tem duas coisas interessantes aí, que a gente tem, às vezes, pouca fé e muita necessidade de controle. Então, a gente quer as respostas o tempo todo. Às vezes, você passa lá 10, 20, 15 anos da sua vida vivendo ali naquela confusão, né, apagando incêndio, e depois você quer uma solução rápida, e não funciona assim, é igual dieta. Você construiu um corpo gordo. Se você quer um corpo magro, você vai ter que desconstruir. Isso leva tempo, processo, etapa e força da vontade, né? Que isso é todo dia. Não dei conta hoje, mas aqui volto ali, amanhã faço um pouquinho mais, é 1% todo dia, 1%, né? Um pouquinho cada dia, mas a gente entra numa guerra com o tempo. Então, para ser uma alfabetizada, tem que ter ação prática, conhecimento que leva a uma ação. Até você conseguir chegar naquele ponto ali que você precisa, é um pouquinho todo dia, com um conhecimento estruturado e com duas coisas muito importantes, que é deixar esse controle, né, de resultado. A gente quer muito assim, mas eu vou, por exemplo, eu vou entrar num curso e eu quero ter certeza que eu vou sair de lá com tudo resolvido. Certeza a gente só tem da morte. Você vai entrar num curso, você vai ter o passo a passo, você vai ter a metodologia, você vai ter a sua força da sua vontade, você vai fazer a sua parte, quem está num curso vai te oferecer as ferramentas e a parte dele, e você vai para o processo, e as coisas vão ajeitando, a vida vai acontecendo e vai chegando no lugar. E é assim que funciona, né? A vida funciona assim. Então, é deixar um pouco esse controle, o controle você tem que ter sobre o recurso, sobre o dinheiro, né? Sobre isso você tem que ter controle. E sobre a quantidade de esforço que você coloca nas coisas, mas o resto tem que deixar fluir, né? E a outra coisa é a fé, né? Acreditar, porque também a gente vai perdendo a fé, né? Vai perdendo a fé. E sem fé, a coisa não vai, né? E o que você deve aprender para ser uma alfabetizada financeira? A primeira coisa é usar o dinheiro como ferramenta para te servir, para te levar onde você deseja. E não ser escrava dele. O que é escravidão? É aquela coisa de que você tem pavor de usar o dinheiro é uma coisa que, né, você colocou uma barreira ali, uma lente, né, uma lente que te impede de tratar isso com normalidade. Então aquilo ali passa a ser quase um problema. Se você passa às vezes com pensamento de escassez, ou passa às vezes, o pensamento de escassez vem pela dificuldade, às vezes, financeira que você viveu, ou está vivendo, e aí aquilo ali vira uma barreira. Então é aprender a tirar essa barreira. Por isso que a alfabetização é importante, para te trazer comando, domínio. Vai ter um depoimento de uma aluna minha amanhã sobre isso, ela fala exatamente sobre isso, a barreira que tinha, né?
2 meses, a loucura que a vida dela, como ela se transformou. E outra coisa, criar uma base, a base ali da entrada, saída equilibrada, segura, né? Aprender a ajustar isso, que às vezes você está tão na confusão que pode parecer simples, mas não é, às vezes é complexo mesmo, eu entendo que é complexo, assim, você olha para a sua vida e não sabe nem o que você vai cortar, né? Por isso precisa de metodologia. Outra coisa, tirar endividamento. A pessoa que é endividada, ela não consegue ter uma vida equilibrada, não consegue. E aí você vai vivendo cada vez menos do seu esforço, vai ficando cada vez mais dependente de um crédito alheio. Então você tem que trabalhar o dobro para ter metade daquilo. Tem gente que está 50% endividado, continua trabalhando a mesma coisa. Você trabalha a mesma coisa para ter 50% do que você teria, porque você está pagando juros, o resto está na mão de, né, dinheiro que não é seu, e aí você vai ficando cada vez mais dependente daquilo ali. Então isso tem que parar. É como se fosse um cano, né, que estourou, que a água está saindo, né? Outra coisa, trazer mais dinheiro, sair da caixa, porque às vezes você está ali naquela caixa, você não sabe nem como trazer mais dinheiro mais, assim, você já desconectou com outras formas de trazer renda que você poderia, usando o mesmo capital intelectual que você tem. Então, a alfabetização financeira te dá alarga a sua visão, né? E outra coisa, entender de crenças, de comportamentos sabotadores, saber identificar isso, porque muitas vezes até para você identificar, você tem que ter um passo a passo. Como é que eu identifico que isso aqui é um comportamento sabotador, repetitivo? Como é que eu identifico que isso aqui é uma crença limitante? Né? Ter felicidade, aprender a ter felicidade no uso de dinheiro, né? Fazer as pazes ali. Aprender sobre proteção financeira, sobre risco, sobre planejamento financeiro, né? Isso tudo é importante, como é que eu planejo a minha aposentadoria, como é que eu crio um melhor seguro de vida, porque seguro de vida é uma coisa importantíssima, né? É uma ferramenta de proteção financeira que eu não sei se você não tem, como que você não tem, porque assim, acidente, doença acontece em casa, no trabalho, de modo geral, e se acontecer, tira a sua capacidade física de trabalho, se tirar a sua capacidade física de trabalho, como que seria a sua renda? Como é que ficaria o equilíbrio financeiro? Ah, mas eu sou funcionária pública. Tudo bem, mas você tem liquidez, você tem reserva? E se você precisar de fazer um tratamento, um diagnóstico de um câncer, que o seu plano de saúde não cobre o melhor tratamento, não cobre toda aquela terapia que vem. Então, isso tudo, aprender sobre isso, como escolher, o que é mais adequado, isso tudo entra no rol da alfabetização financeira. Isso é um conhecimento que era para ser mais comum, era para ser uma coisa mais simples, mas não é ensinado, né? Por que vai ensinar? Se a gente pode escravizar, né? Escravizar é melhor, porque quando você é um analfabeto financeiro, você é um escravo de banco, escravo de sistema financeiro. Para que nós vamos esclarecer? Se é o sistema que mais ganha dinheiro, né? E como que você pode aprender? Lendo, buscando conhecimento através de cursos, mentorias, através de um mentor ou mentora, um método, um passo a passo, aprendendo. E tem que ser prático. Não é curso para você fazer e não conseguir colocar em prática, não. É resultado, aquela coisa igual dirigir. Tem que aprender, sentar no carro e ir dirigindo, né? O resultado tem que aparecer. Tem que fazer sobrar dinheiro. Se não aprender a fazer sobrar dinheiro, se você não sobrar dinheiro, não organiza, gente. Então tem que aprender a sobrar, tem que fazer sobrar, né? Para quitar dívidas e para voltar a viver uma vida mais leve. Isso é muito importante, dá muito poder. Tá? Sua vida, de modo geral, se resolve assim, né? Você voltar a trazer o equilíbrio, né?